Diga comigo, diga assim, verdadeiramente. Diga mais forte, verdadeiramente. Aponta assim, diga assim, Deus está nesse lugar. Mais forte, verdadeiramente. Faz assim, Deus está nesse lugar. Pergunta para o seu irmão, diga assim, você é um representante do céu. Pergunta para ele, diga assim, o que queres que eu te faça? Oh, aleluias! Deus está nesse lugar nessa noite. Aproveitando que estamos de pé, vamos abrir a nossa Bíblia para compartilhar uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação na fé. Vamos compartilhar a palavra de Deus em João capítulo 2, um texto bem conhecido. João capítulo 2, um episódio muito marcante, porque aqui, nesta ocasião, neste episódio precisamente, se iniciou o ministério de Jesus. Amém? Ministério esse marcado, caracterizado por muitas manifestações de milagres, curas, libertações e obras gloriosas que por onde ele andara, ele fez. Este ministério foi marcado com muitas e muitas obras gloriosas. Amém? Pastor Marcos, Jesus fez e não faz? Sim, Jesus fez e faz. Diga assim comigo, Jesus fez e faz. Ele é o mesmo, Ele não mudou, quem mudou somos nós mudamos. Jesus não mudou, pastor Marco, então você está dizendo que Jesus cura nos dias de hoje? Sim, meu irmão, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza, Jesus transforma, Jesus dá salvação, Jesus traz paz, Jesus reabilita o casamento, Jesus fortalece, Jesus levanta, Jesus batiza, transforma, faz coisas lindas e leva para o céu. Oh, Jesus é maravilhoso. Glória a Deus, esse episódio é marcado então pelo início das suas manifestações gloriosas. E aqui no capítulo 2 de João capítulo 2, lá no verso 11, que é o fechamento desse parágrafo, dessa história, diz assim, a parte final do versículo: e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Localizou aí no verso 11? Localizou essa parte aí? E manifestou, diga comigo, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Diga assim comigo, toda vez que há uma manifestação da glória, muitos passam a crer naquele que manifestou a sua glória, Jesus Cristo. Quando ele manifesta a sua glória, muitos passam a crer nesse Deus poderoso, nesse Jesus maravilhoso. Amém? Vamos ler todo o versículo agora. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Dá um salto lá para o verso 2 agora, do verso 2 do mesmo capítulo, João capítulo 2 e o verso 2 agora, diz assim: e foi também convidado Jesus. Diga comigo, e foi também convidado Jesus. Pode assentar por bondade. Foi também convidado Jesus, amém? Queridos irmãos, quando nós convidamos Jesus, quem está aí, diga amém. Quando nós convidamos Jesus, seja para qualquer coisa, aqui nessa ocasião ele foi convidado para um casamento, mas nós podemos o convidar para qualquer empreendimento, qualquer ação nossa, qualquer atitude nossa, qualquer coisa que a gente queira fazer, nós temos que convidar Jesus. Pense comigo uma coisa e tenha isso fixado na sua mente e no seu coração, queridos.
Jesus nunca vai entrar de intruso, amém, aonde ele não é chamado. Ele nunca vai estar aonde ele não é chamado. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, amém. Olha só a grandeza desse Deus. Olha como ele é educado, olha como ele é querido, olha como ele trabalha, olha como ele é maravilhoso. Ele chega na porta do coração de qualquer um e diz: eu bato aqui, eu bato na porta do seu coração. Eis que estou aqui à porta e estou batendo. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, amém, e você comigo. Glória a Jesus. Jesus quer ser convidado para qualquer coisa que a gente fizer. Ele quer ser convidado. Quem já convidou Jesus para estar no casamento aqui? Quem já convidou Jesus para estar na casa? Quem já convidou Jesus para estar na empresa? Vai glorificando a Deus aí. Quem já convidou Jesus para estar lá no trabalho junto? Quem já convidou, embarcou no carro, já convidou Jesus para ir junto? Quem? Que coisa linda. Para tudo ele quer ser convidado. Vai fazer uma viagem, tem uma viagem programada, convida ele que ele vai junto, amém. E ele faz questão de estar junto, amém. Ele faz questão de estar junto. Ele ama o pecador, ele ama todos nós. A manifestação desse amor foi lá na cruz, na sua totalidade, foi na cruz do Calvário. Ele manifestou, deixou claro, evidente, sem nenhuma dúvida, que ele nos amou, porque ele mesmo disse, eu dou a minha vida, amém, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, disse ele. Eu tenho poder para dar e poder para reavê-la, amém. Então, quando Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue precioso por nós, sabe o que ele estava fazendo, queridos? Ele estava fazendo um grande investimento na nossa vida, amém. O seu sangue derramado naquela cruz, foi o grande investimento que ele fez na nossa vida. E é por isso que ele tem prazer, por isso que ele tem prazer, com toda certeza eu falo isso, de estar aonde alguém o convida para estar, amém. Ele nunca vai recusar, irmão Fábio, ele nunca vai recusar. Pode convidar que ele vai, ele está ali, amém. Glória a Jesus por isso. Eu acho tão lindo. E foi também convidado Jesus. E aonde Jesus está, a gente leu no verso 11, na parte final do verso, ele manifesta o quê? Verso 11, dá uma olhadinha com carinho aí. Manifestou a sua glória e as pessoas passam a crer nele. Então ele quer ser convidado, ele quer estar aonde você está, porque lá ele vai manifestar a sua glória. Que coisa linda isso aqui, que coisa linda, irmãos. Nós muitas vezes nos acovardamos diante de situações que se apresentam na nossa vida. Por exemplo, quando alguém chega para nós se queixando: olha, eu estou doente, eu tenho gastado altas somas da farmácia com médicos, tenho corrido para lá e para cá, está igual a mulher do fluxo de sangue, gastara tudo com os médicos, seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curado. E as pessoas chegam para a gente reclamando a sua situação, e muitas vezes nós queremos terceirizar o trabalho. Vai lá para o fulano, ele vai orar por você. Irmãos, todos nós temos a autonomia dada pelo próprio Cristo. Ele disse: eis que vos dou poder, amém. Façam isso em meu nome. Qual é o segredo? Qual é o segredo para impor as mãos sobre uma pessoa e ela ser curada ou ser liberta no mesmo instante? É usar o nome de Jesus, porque Jesus disse: em meu nome vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e vão os curar, em meu nome vocês vão mandar os demônios embora e os demônios vão ter que ir, aleluia. Ou quando você diz assim, eu vou orar por ti em nome de Jesus, você está dizendo assim, eu convido Jesus agora para tomar partido nesta causa, eu convido Jesus para agir através de mim, eu sou a mão dele nesse momento aqui nesse lugar, receba o milagre, seja curado pela glória de Deus. Oh, aleluia. Coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim: você é um canal que Deus quer usar para a glória do seu nome.
Oh, meu irmão, seja um agente de Deus lá onde você está. Amém. E eu acho tão lindo, olha só a continuação do verso 2. Olha a continuação do verso 2. Vou ler o verso todo. E foi também convidado Jesus, olha só, e os seus discípulos. Amém? Foi convidado Jesus e os seus discípulos. Amém? As pessoas, quando veem Deus em nós, irmãos, elas nos convidam também para estar ali, porque elas sabem que aonde a gente está, a gente convida Jesus para estar, então está tudo certo, vai se tornar um ambiente gostoso de glória, de unção. Amém? As pessoas convidam Jesus e convidam os seus discípulos também para estar nessas ocasiões. Aleluias. E na verdade, queridos, Deus espera de nós essa confiança nele, essa credibilidade na sua palavra. Nós temos que dar confiança, total credibilidade à sua palavra e acreditar que ele está conosco, porque eu o convidei. Amém? Eu o convidei. Quer ter um casamento de sucesso, quer ter uma empresa abençoada de sucesso, convida Jesus e não vai ter erro lá. Amém? Convida Jesus e tudo vai prosperar para a glória do seu nome. Sabe por quê, irmão? Eu tenho que estar certo de uma coisa. Liga o verso 2 com o verso 11 e você vai perceber claramente. Aonde está Jesus? A manifestação da glória. Amém? Como é que eu espero o manifestar da glória de Deus se eu não convidei Jesus para estar ali, meu irmão? Amém? Quando eu não convido Jesus para estar no local, como é que vai acontecer a manifestação da glória? E não acontecendo a manifestação da glória, eu vou fazer tudo por conta e risco meu mesmo, e aí nada vai resultar. Agora, quando eu digo, Jesus, vem comigo, eu posso estar certo que Jesus vai manifestar a sua glória. Aleluia. Meu Deus, coisa linda, queridos. Quem está feliz de verdade aqui, dá um glória a Jesus aqui. Queridos, Deus, alguém me disse dias atrás, pastor, Deus tem pressa. Eu digo, não, apressados somos nós estamos fora do tempo, nós atuamos sempre atrasado. Agora Deus não, Deus sempre está na frente. Amém? Deus sempre está na frente. Ele sabia que nós iríamos precisar de alguém para estar com a gente. Sozinho a gente não ia vencer. Eram muita luta, muito problema, muitos obstáculos no caminho. E ele disse assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei sozinho. Eu mandarei para que esteja convosco o Consolador, o Espírito Santo. Amém? Então nós temos que ter esse entendimento, essa ciência de que nós temos o Espírito Santo, nós temos Jesus, podemos invocar a sua presença no mesmo instante. Ele se apresenta, ele não vai agendar com você talvez um dia, quem sabe na minha agenda, se houver aqui um espaço na agenda, eu vou te atender. Não, irmão, Jesus não trabalha assim. Jesus, você invocou ele, convidou ele para estar, ele vem e manifesta a sua glória. E ele sempre vem com os seus discípulos. Quem está aí, diga amém. Ele sempre vem com os seus discípulos. Pastor Marco, eu invoquei muito a presença de Deus para que Deus estivesse comigo. E de repente, quando eu abri a porta, apareceu o irmãozinho fulano. Irmão, Deus vem com o seu discípulo, amém? Será que você não conseguiu ver Deus na vida do seu irmão ainda? Será que você não conseguiu olhar para o seu irmão e dizer, poxa, como meu irmão é usado por Deus? Eu vou pedir que ele ore por mim, eu vou pedir que ele interceda por mim, porque a Bíblia diz, um ao outro ajuda, e ao seu companheiro diz, esforça-te. Nós representamos Deus aqui, amém? Nós somos a sua imagem e semelhança, em Jesus Cristo nós somos a sua imagem e semelhança. Foi restaurado em nós a credibilidade. Nós fomos vendidos ao pecado, ficamos refém ao pecado, mas agora Cristo nos libertou, e nós sabemos que temos acesso livre a Ele. Então quando você invocar por Deus e aparecer o irmãozinho, saiba que Deus está no irmãozinho. Quem está aí? Uma vez alguém contou uma história para mim e disse, pastor, essa história aqui, ela tem um cunho de verdade. Ela é extraordinária, essa história. Até na ocasião estava o irmão Pedrinho comigo, quando esse ancião, esse homem de respeito, contou essa história para nós, que ele esperava que Jesus viesse na casa dele.
E ele pedia: venha na minha casa, venha na minha casa, venha na minha casa, venha na minha casa. E um dia, de tanto ele invocar e esperar, ele disse: não, Jesus não vem mesmo. Jesus não vem mesmo. De repente, naquele dia, irmão, naquele dia, ele diz: não, talvez hoje ele venha. Vai se esgotar o prazo hoje, talvez hoje ele venha. E aí ele preparou um grande almoço. Preparou um grande almoço. Tudo do melhor, do bom e do melhor. E aí, nesse dia, tudo preparado, a mesa posta. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E de repente, a mesa preparadinha, tudo certinho, os talheres, tudo na posição certa, o guardanapo, tal, tudo certinho, as cadeiras, toda a decoração preparada, a comida das melhores, preparada com amor, com carinho, porque Jesus vinha na casa. E aí de repente, cadê Jesus, cadê Jesus? Chegou a hora do almoço e cadê Jesus, cadê Jesus? De repente, ouve-se um barulho na porta, e ele vai atender. De repente aparece um mendigo. Você já ouviu essa história, pastor? Aparece um mendigo, todo esfarrapado, e pede pão, pede comida. E essa pessoa disse: não posso, está tudo preparado ali, jamais eu vou mexer no que está preparado ali, não posso lhe atender, jamais. Não, só um pãozinho, senhor, só um pedaço de pão. Eu não posso. Deu desculpa de todo jeito, e aí dispensou aquele pobre homem, mendigo. E de repente o mendigo foi embora. E aí então ele disse: então, tudo bem, já são tantas horas, Jesus não vem mesmo, de fato ele não vem, desisto. E aí comeu e tal. De repente, um certo dia, ele se encontrou, Jesus apareceu para ele e ele disse: ah, Senhor, eu tinha uma coisa aqui que eu queria falar com o Senhor. Eu marquei aquele dia para o Senhor estar lá na minha casa, esperei, e o Senhor não apareceu. Ele disse: não, eu fui na sua casa. Sabe aquele mendigo que bateu na sua porta? Sabe aquele mendigo que bateu na sua porta e você disse não com todas as letras? Você arrumou uma série de desculpas para não atendê-lo, nem um pedaço de pão você quis dar a ele. Era eu ali para provar a sua fé. Amém? Então quando você invoca por Jesus, está numa manhã, assim, passou uma noite atribulada. Invocou a Deus, clamou a Deus: Deus, tem misericórdia, venha ao meu favor, peleja por mim, tem misericórdia de mim. Deus, você orou a noite toda, passou uma noite atribulada, mas também orou, pedindo que Deus viesse ali. E Jesus quer ser convidado, e quando ele é convidado, ele nunca nega. De repente, pela manhã, ao clarear do dia, quem aparece na sua casa? Para o carro na frente, um carro preto, lá vem o pastor Marquinho marchando em direção à sua casa para entrar nela. E aí você diz: mas poxa, que é isso? Pastor aqui? Sim, porque a gente representa Deus. Amém? Irmãos, nós esperamos algo extraordinário, nós esperamos muitas vezes, e ficamos a esperar, porque não vai acontecer. Nós esperamos que de repente um anjo desça do céu, que o céu se abra, que vários anjos venham ao nosso favor. Nós esperamos coisas extraordinárias acontecer, e muitas vezes não é do nosso jeito, conforme as nossas expectativas e programações. Não é. Deus faz do seu jeito, amém? Do jeito de Deus. E muitas vezes, qual é o jeito de Deus? Deus quer usar o irmãozinho mais simples da igreja, aquele irmãozinho que não sabe nem chamar Jesus direito. Meu Jesus, ele diz, meu Jesus, na oração dele. Bem simples, não tem formação nenhuma, acadêmica nenhuma, teológica nenhuma, mas é um homem de oração, um homem de Deus. E Deus muitas vezes está clamando por uma resposta de Deus, e Deus quer usar aquele irmãozinho que você o desqualifica, que você o menospreza. Deus quer usar ele mesmo para a sua vida. Então nós temos que estar atento. Estou falando isso porque nós temos que estar atento ao trabalhar de Deus. Deus tem diversas maneiras de operar na nossa vida, de trabalhar na nossa vida. Ele é Deus poderoso, amém, queridos? Ele é Deus poderoso. A verdade é que Ele quer ser convidado, amém? Nós temos aqui uma outra situação. Nós temos aqui a falta de vinho nessa festa. Nós temos o convite, a palavra que mais me chama a atenção, que eu quero destacar aqui, eu já destaquei para os irmãos, na verdade, foi o convite de Jesus para a festa. Não se pode-se convidar todo mundo, mas não pode deixar de fora da lista de convidados Jesus. Ele tem que estar no topo da lista. Ele tem que ser o número 1 a ser convidado para qualquer situação da nossa vida, amém? Para o nosso casamento, para o nosso emprego, para tudo.
E outra coisa que eu quero destacar aqui, são os potes vazios que ele pediu. Potes em Bíblias mais modernas, na linguagem de hoje, fala pote. E nas linguagens mais antigas falam vasos, outras talhas. Mas é a mesma coisa, vaso, pote, talha, é a mesma coisa. E eu quero destacar aqui esse detalhe dos potes que ele pediu, potes vazios. Eles tragam potes vazios, amém? E encham de água, amém? O pote vazio aqui eram 6. 6 é o número do homem. 6, 7 é de Deus. 6 sempre será o número do homem. E aí Jesus pediu, tragam potes. Alguém disse, olha, faltou vinho. Ele disse, tragam potes vazios. E aí eles trouxeram potes vazios. E ele disse, agora encham de água. Água é a palavra de Deus. Amém? Água aqui é uma tipologia da palavra de Deus. Os potes vazios, 6 potes, representam nós, a humanidade, os homens. E a água que foi colocada dentro desse pote vazio é a palavra de Deus. Amém? Quem mandou trazer os potes ali? Quem mandou? Jesus mandou, tragam potes vazios, vasos vazios. E aí ele também mandou, encham de água esses potes vazios. Amém? Quando ele age desta maneira, ele está vendo a glorificação da situação, amém? Essa situação de trazer potes vazios e de encher de água, tudo sob o comando de Jesus. Tragam potes vazios, encham-os de água, levam agora ao mestre-sala, tudo é ordem dele. Tudo isso resulta em glória de Deus, amém? O seu nome será glorificado por isso. Então ele nos chama, ele nos enche da sua palavra, amém? A nossa vida agora cheia da palavra vai trazer sabor às pessoas, vai exalar aromas agradáveis. Quem vai estar perto da gente vai sempre querer estar e vai dizer que agradável é estar perto dessas pessoas, desse irmão e dessa irmã, porque ele exala aromas agradáveis, amém? Mas por que ele exala aromas agradáveis? E por que todo mundo desfruta dele, do que ele tem? Por quê? Porque ele ouviu, ele obedeceu, ele disse, trouxe-se os potes vazios, encheram-se de água. Amém? Foi distribuído, tudo isso é glória para o nome dele. O nome dele foi glorificado e tudo isso fez que muitos crescem, o verso 11 que a gente leu. Tudo isso fez que muitos crescem no que ele, na sua glória, no seu poder, porque ele tem esse poder de encher os vasos vazios. E diga-se de passagem que todos nós aqui, antes de conhecermos a Jesus, tem o antes e o depois na nossa vida. Antes de conhecermos a Jesus, nós éramos potes vazios, vasos vazios, sim ou não? A sua vida não era vazia? Você não colocava a mão no peito e dizia por muitas vezes, meu Deus, eu sinto um vazio aqui, eu tenho tudo, eu tenho tudo para ser feliz, tenho um carro bom, tenho uma casa boa, tenho um emprego bom, tenho um ganho bom, um salário bom. Meu Deus, por que eu sinto esse vazio no meu peito, essa tristeza profunda? Sabe por quê? Porque nós éramos vazios. E eu vou dizer uma coisa para você, esse vazio que todos nós tínhamos, era do tamanho de Deus. E hoje, ao encontrar-se com Ele, convidá-lo para estar aonde a gente está, Ele nos encheu, e hoje, cheios como vivemos, muitos desfrutam da bênção ao nosso lado. Me veio agora aqui a lembrança de Abraão. Estão lembrados de Abraão? Deus apareceu para Abraão e disse, Abraão, sai da casa do teu pai, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Era para Abraão e sua mulher sair, somente Abraão e sua mulher, e o que pertencia a ele. Ló foi de carona, e você vai ver Abraão, em cada lugar que Abraão ia, Abraão levantava um altar a Deus, sim ou não? Quem já leu isso? Todo lugar que Abraão se instalava, Abraão levantava um altar a Deus. Mas você não vai ver Ló levantando um altar a Deus. Por quê? Porque Ló foi de carona. Amém? Tem muita gente andando de carona na bênção que Deus já te deu.
Tem muita gente desfrutando desse vinho que está dentro de você. Você é um vaso, está cheio de vinho, mas é água, pastor. A água é a palavra. Palavra de Deus é vida, vida, alegria, vinho. Tudo isso se condiz. Tudo isso se une para nós, para o nosso entendimento e para o nosso crescimento espiritual. Que coisa linda! Eu recebo Jesus e tantas outras pessoas são abençoadas por meu intermédio. Tantas outras pessoas. Lá na minha casa, pastor Marco, depois que eu vim para Jesus, aceitei Jesus como meu Salvador, as coisas mudaram. Claro que mudou, meu irmão. Amém? O meu marido sorri, o meu filho sorri, a gente vive numa harmonia, numa alegria, tem comunhão na mesa, tem momento de alegria na casa. Por quê? Porque você está cheio de Deus e as pessoas sentem o aroma e participam do que está em você, que é o vinho, que é a alegria, que é Deus, que é o Espírito Santo na sua vida. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por um instante? Eu espero, fecha os teus olhos, eu espero para você adorar a Deus, eu espero para você adorar. Diga alguma coisa para Ele, Ele quer ser ouvido, Ele quer ser chamado, invocado por você nessa noite. Que coisa linda a participação de Jesus nos eventos, em tudo na nossa vida. Nós não podemos deixar de convidar Jesus. Convidando Jesus, Ele vem, meu irmão. Amém? Ele nunca negará para você, Ele nunca vai te negar. Ele nunca vai negar a participação nas coisas que você faz. Sabe aquele pai que quer estar junto com o filho? Aquele pai atencioso. Eu acho, talvez, minha esposa pode dizer isso, meu filho pode dizer isso, eu não posso testificar de mim mesmo, mas no meu entendimento eu acho que eu fui um pai muito atencioso. Eu brincava com meu filho, eu fazia carrinhos de madeira para ele, eu cheguei até a fazer a balsa aqui de ilhota, imitando uma balsa para ele. Isso aqui é uma revelação para vocês agora aqui, tá, queridos? Uma revelação quentinha aqui. E eu fiz até a balsa para ele. E eu participava, e quando ele queria me imitar sempre, ele queria fazer também. Se não, o pai fez, eu consigo fazer também. E eu estava ali junto na construção com ele. Amém? Sabe aquele pai presente? Assim é Deus, irmão. Assim é Deus na nossa vida. Quem pode sentir isso? Ei, quem sente? Coloca a mão assim, faz assim. Quem sente o amor dele? Quem sente? Eu não sei se é só eu, não é possível que é só eu que sinto. O amor dele pela gente, irmão. Eu sinto o cuidado dele, meu irmão. E nessa pandemia, quanta gente foi, né? Quantos foram? Feliz daqueles que foram para a glória, mas muitos foram para o outro lado, porque não aceitaram Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não foram, porque não foram por Jesus. Se não passar por Jesus, não vai ao Pai. Isso é bem claro em toda a Bíblia. Quantos que partiram, quantos que deixaram essa terra, quantos que não estão mais aqui. E eu digo aos senhores aqui, se fosse dado mais uma chance para aqueles que estão lá, fosse dado mais uma chance para aqueles que estão lá, eu tenho certeza que eles viriam para cá, eles fariam tudo diferente. Tudo diferente. Eles seriam os mais crentes. Pastor Marco, está falando isso aí com base em quê? Em Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro. Aqui ele não acreditava no Lázaro, o rico não acreditava no Lázaro. Quando ele partiu, quando ele morreu, lá no Hades, lá no sofrimento, ele disse, aquilo não dava bola para Lázaro, não estava nem aí. Lázaro era um pregador que estava na porta dele, e ele não quis dar ouvido, não quis dar importância. E lá agora ele morreu, e lá no tormento, lá no inferno, lá no desprezo eterno, nas prisões eternas, ele está dizendo, mande que Lázaro venha e molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Ou seja, até agora eu estava rejeitando ele, mas agora eu aceito. Eu tenho 5 irmãos, mande alguém lá na terra avisá-los para que não venham para esse lugar de tormento. Aí Jesus Cristo disse, lá na terra tem Abraão e os profetas.
Se fosse hoje, hoje continua a mesma coisa, a mesma história se repete bilhões e bilhões de vezes. Lá na terra tem a igreja Verdade em Cristo, tem a igreja A, tem a igreja B, tem a igreja C, lá tem um monte de gente espalhada por todos os lugares que invocam o meu nome, que eu estou com eles, e eles têm a mensagem, eles são portadores da mensagem. Se eles não derem ouvidos a esses, tampouco acreditarão, ainda que um morto ressuscite. Deus sabe, Deus conhece as causas. Tem gente que ainda que um morto ressuscite, aparece para ele. Ah, mas pastor, a minha avó disse que apareceu o meu avô que faleceu. Não foi ele, irmãos. Biblicamente não foi ele, os mortos não voltam mais. Jesus disse, há um abismo entre nós e vós. As pessoas quando morrem, saem desse firmamento, do mundo dos homens, desse corpo, e são levadas em almas. As que têm Jesus, aceitaram a Ele como único e suficiente Salvador, têm entrada gratuita nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, na cidade que Ele preparou, desfrutando do paraíso de Deus. Como disse Paulo, eu conheço um homem que foi levado ao terceiro céu, ao paraíso de Deus. É para onde vão os crentes em Jesus Cristo que partem daqui hoje. Quem tem essa esperança, quem crê? E os que não têm Jesus, pastor Marco, vão para uma prisão eterna, um sofrimento, esperar, aguardar o juízo de Deus. E lá então, se elas pudessem sair de lá para vir aqui na terra para avisar alguém, talvez esse alguém que eles viessem avisar, talvez nem assim acreditassem. Jesus falou isso, porque o homem é duro de coração. Amém? Você foi cheio, você era um pote vazio que foi cheio. Pastor Marco, então nós temos o pote vazio e a palavra de Deus. Diga comigo assim, potes vazios e a palavra de Deus. A palavra de Deus é água. A palavra de Deus é essa água que jorra, essa água que Ele mandou pôr dentro do vaso. Eles se encham, tragam potes vazios, agora encham de água. Agora provam, levam agora ao mestre-sala, levem aos convidados. Maria tentou ajudar, mas quando ela viu que ela era incapaz, impotente diante da situação, ela disse, chamou os discípulos e disse, olha, fazei tudo o que Ele vos disser. Quem está aí? Porque, ou seja, eu não tenho poder nessa situação, foge da minha alçada, não tenho como resolver essa situação, mas tudo o que Ele vos disser, fazei. Fazei. E eles fizeram tudo o que Jesus falou para fazer. Quem está fazendo tudo o que Jesus falou para fazer? Quem? Levante a mão e glorifique a Deus. Quem está guardando os seus mandamentos? Quem está amando o próximo? Quem está orando? Quem está lendo a Bíblia? Quem está se preparando para ir para o céu? Levante a mão e glorifique a Deus. Fazei tudo o que Ele vos disser, disse Maria, conselho de Maria. Se Maria tem um conselho para nos dar, com todo respeito à serva de Deus, este é o conselho que ela deixou. Fazei tudo o que Ele, Jesus, vos disser para fazer. E Jesus falou muitas coisas para a gente fazer. Irmãos, o casamento, se terminasse por ali, ia terminar sem graça. Já viu uma coisa sem graça? Acabou, paga tudo, terminou. Eu já fui num aniversário uma vez, que estava uma festa muito linda, de repente acabou a energia, foi cortado lá a energia, deu um problema lá e terminou. Tiveram que terminar, olha, beleza, vamos comer o que tem aqui, as pressas, tal, que ninguém mais conseguia se ver, que era um lugar fechado, e vamos cada um para a sua casa, amém? Feliz da vida. Feliz nada, na verdade, triste, porque o ambiente já não é mais o mesmo. E aí quando alguém diz, faltou o vinho, imagina, o problema estava arrumado. Se instaurou uma situação, um problema, humanamente falando, irreversível, porque quem é que vai sair à busca de tantos litros de vinho para atender todo mundo? Fadado, está encerrado, alguém poderia dizer. Mas aí Maria teve essa percepção e chegou em Jesus e disse, faltou vinho. E aí Jesus disse, o que eu tenho contigo, mulher? Aí alguém vai ler essa passagem bíblica e interpreta Maria, ou melhor, Jesus, como desobediente à mãe dele. Pastor, Jesus respondeu à mãe dele de uma maneira parece tão grosseira, que tenho eu contigo, mulher. É que não é, irmão, a agenda de Deus, Jesus teria que cumprir. Amém? Tudo que estava na agenda de Deus, e Maria não entendia a agenda de Deus, quem entendia era Jesus.
A agenda do Pai, quem tinha era Ele, e Maria não tinha acesso à agenda. Então, ela tinha que entender que ainda não era o tempo da manifestação, mas porém, Ele usou de grande misericórdia para manifestar sua glória para os discípulos que estavam começando a caminhada já crerem nele. Jesus se preocupa com aqueles que estão iniciando, amém? Jesus se preocupa com todos, mas aqueles que estão dando os primeiros passos, Ele manifesta a sua glória, se você crê, para fortalecer a sua fé. Já pensou? Olha o verso 11 comigo, dá uma olhada no verso 11, quem está aí, diga amém. Dá um glória de vez em quando aí. Olha só, verso 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então o manifestar da glória dele na nossa vida, porque aí o vaso aqui somos nós, a água é a palavra de Deus, as pessoas que vêm beber de nós, que vêm usufruir de nós, o aroma que nós emitimos, que deixamos transparecer, as pessoas chegam para nós, dizem, meu Deus, como é bom estar contigo, rapaz, como é maravilhoso, você fala de Deus, você fala das coisas boas da vida, você não tem tempo para besteira, sua cabeça é ocupada com coisas celestiais, que maravilhoso é estar com você, é agradável a sua companhia, sim, porque você está exalando o bom aroma de Cristo, o vinho que encheu a sua vida, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu acho tão lindo que nessa ocasião, os seis potes, quantos? Todos foram cheios, sim ou não? Todos. Ele não deixa pote vazio. Ele disse, encham todos de água, encham todos de água. E aí, milagrosamente, os potes cheios, aí ele disse, agora, prova. Ele provou e um vinho saboroso. E aí, as pessoas que estavam envolvidas diretamente, quem está aí, diga amém. Porque tinha os envolvidos diretamente e os indiretamente. Tinha os envolvidos diretamente e os indiretamente. Os que estavam diretamente envolvidos, nos bastidores, vamos dizer assim, sabiam de o que tinha acontecido. Que coisa linda a gente saber o que aconteceu de fato, hein? Ah, irmão, nos bastidores, teve alguns escolhidos previamente, porque Maria disse, olha, vocês vão com ele e fazem tudo o que ele falar para vocês fazer. E aí lá nos bastidores, eles pegaram, foram atrás de vasos, encheram de água, milagrosamente provaram da água, era o vinho mais saboroso. O mestre Sala disse, mas como alguém deixa o vinho mais saboroso para o final? Porque de praxe, numa festa se oferece o melhor, quando o povo já bebeu, está farto, bota o mais inferior. Mas você guardou o melhor vinho para o final, o que é isso? E aí tem a gente que estava sem entender. Mas os que estavam nos bastidores, sabiam o que tinha acontecido. E aí imagina só como eles estavam, com o coração na mão, suspensos, pasmos, assombrados. Como isso? O que é isso? E aí, por esse milagre, essa ocasião, esse episódio, a Bíblia diz que ele iniciou o seu ministério. E por que ele iniciou justamente num casamento? Será que era proposital, sim ou não? Ele iniciou num casamento, por quê? Porque ele veio para abençoar o casamento, ele veio para dizer, no casamento não pode faltar tudo, até o vinho, mas não pode faltar eu. Faltar vinho no casamento quer dizer, faltou alegria, faltou entusiasmo, faltou motivação. Mas se Jesus está ali, pode clamar que vai voltar alegria, vai voltar motivação, você vai ser feliz, vão se abraçar, vão se beijar, vão se amar, você vai viver feliz em nome de Jesus. Pastor, meu casamento está meio michuruco, não sei o que lá. Convida Jesus para estar nele. Você vai ser o esposo mais romântico que Ilhota conhece. Com Jesus no casamento é coisa linda demais.
Os que estavam nos bastidores. Os que estavam nos bastidores. Aí eu defino aqui, esses que estão nos bastidores, são aqueles, para mim são aqueles que estão nas madrugadas orando, estão lendo a Bíblia, tem um devocional diário com Deus, que é coisa linda, não precisa ninguém pedir, ele sabe do seu dever como cristão, ele sabe. E aí esses estão nos bastidores. Aí quando alguém se salva, quando uma alma se converte, quando uma pessoa perturbada é liberta, quando uma pessoa enferma é curada, a igreja toda glorifica, porque Deus quer que o seu nome seja glorificado. Ele faz isso para que o seu nome seja glorificado. Mas aquele que está nos bastidores sabe que aquilo ali é resultado de orar, de vida com Deus. Ele sabe. Aquele que não conhece os bastidores, que está mais na linha de frente, fica assim, meu Deus, mas como isso? Fulano se converteu? Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Ele era o mais desqualificado de todos. Ele era o último da fila. Eu não acreditaria que ele ia se arrepender, ia vir para a igreja, ia se converter, ia se batizar. Eu não acredito. Eu mesmo não acredito. Irmãos, Deus faz assim, Deus faz coisas inacreditáveis para nós. Para nós Deus faz coisas, e Deus ama fazer coisas assim, para nos surpreender. Água, vinho, transformada em vinho. Água transformada em vinho. Ele ama fazer essas coisas para nos surpreender, para mostrar que Ele é Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele iniciou o seu ministério no episódio do casamento, para dizer, eu não posso faltar no casamento. No momento que alguém deixar eu de fora, vai ter problema. Vai ter problema se deixar eu de fora. Porque a gente vê tantos lares destruídos, tantas famílias quebradas, tanta gente desorientada, desacreditada, desesperançada, que não sabe mais o que é deitar uma noite inteira para dormir tranquilo. A cabeça ferve no travesseiro. O desespero toma conta no final do mês. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E eu te respondo por quê. Falta Jesus, faltou Jesus, faltou tudo. Tem um hino muito antigo, um corinho, que diz que quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem tem Jesus tem tudo, e quem tem Jesus no céu tem morada. Isso é lindo. No casamento ele estava, e ele junto com os seus discípulos, ele sempre vem na companhia de alguns discípulos dele. Então fique apercebido, fique atento, porque ele sempre virá na companhia dos seus discípulos que ele enviara, que ele escolhera, que ele qualificara para tal obra. Então fique atento. Quando o irmão te chamar e dizer assim, ei irmão, eu quero orar por ti, vem cá, venha. Não hesite, venha. Por quê? Porque é Deus através do seu discípulo. Deus está com o discípulo. Quem está aí? Deus está com o discípulo para te abençoar. Deus está aqui com a gente hoje aqui. Eu não tenho dúvida disso, Ele está aqui. Quem sente? Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Ele está aqui, aleluia. Oh meu Deus, manifestou a sua glória. Ele manifesta a glória em quem? Onde é que ele manifesta? Quais são os objetos da sua glória? Pelo qual ele manifesta a sua glória? Os vasos cheios, que somos nós. Amém? Os vasos cheios, por esses ele manifesta a sua glória. Pelos vasos cheios, guarde isso com você. Os vasos cheios. Cheio do que? Cheio de água, cheio da palavra, cheio de Deus. É por esses. E aí por nós, através da nossa vida, hoje ele beneficia, através de nós, muitos são beneficiados.
vai um Ló de carona para ser abençoado, mesmo não levantando sacrifício, mesmo tendo que ir lá na frente dividir o rebanho, porque os pastores estavam numa briga, porque era muita coisas que eles tinham, muita propriedade, muitas coisas, muito gado que eles tinham, muita riqueza que eles tinham, que eles carregavam junto, tendas e tudo mais, muitos gados que eles tinham. E aí os pastores começaram a se contender por causa de pasto, e Abraão disse: então tu vai, escolhe aquele que é o alvo da bênção. Ainda diz para aquele que vai de carona, que era no caso Ló: pode escolhe para onde tu queres ir. Se tu vai para lá, eu vou para lá. Se tu vai para lá, eu vou para lá. Pode escolher, eu dou esse direito a você para escolher. Por que Abraão não tinha preocupação com alguém vir roubar a bênção dele? Por quê? Porque, irmão, ninguém rouba a bênção de ninguém. Amém? O irmão roubou a minha bênção. Pastor, prova isso na Bíblia, dá outro exemplo aí. Estão lembrados de quando Jesus foi na casa de Jairo? Jairo, quem chegou primeiro? Foi a mulher do fluxo de sangue ou Jairo? Foi Jairo. E Jesus, na ida para a casa de Jairo, quem interceptou Jesus pelo caminho? A mulher do fluxo de sangue. E aí sabe o que Jesus fez? Eu te abençoo aqui, mas eu vou lá te abençoar também lá. Ninguém rouba a bênção de ninguém. A mulher do fluxo de sangue recebeu a bênção dela, e Jairo recebeu a bênção dele. E Jairo nem hesitou, nem ficou preocupado também. Nem ficou preocupado. Se fosse outro: essa mulher aí está interrompendo, Senhor, a sua caminhada, a sua mobilidade até a minha casa, Senhor, ela vai roubar minha bênção, Senhor. Não. Ele sabe que Deus tem bênção para todo mundo. Diga para o seu irmão, diga assim: meu irmão, a bênção que é tua, e a bênção que é minha. Deixa bem claro para eles. A bênção que é minha, a bênção que é tua. Diga assim: por que o senhor fala isso, pastor? Diga mais alto: por que o senhor fala isso, pastor? Porque os 6 vasos foram cheios. Então tem bênção para todo mundo. Quem está aí? Tem bênção para todo mundo. E até para aqueles que chegam depois, que não tiveram no local. Vamos nos colocar de pé. Tem bênção para todo mundo. Eu encerro dizendo para você que tem bênção para todo mundo. Diga comigo: tem bênção para todo mundo. Diga assim para o seu irmão: tem bênção para todos nós, meu irmão. Ele tem bênçãos para todos nós. Sabe o que ele diz para Bartimeu? A grande expectativa de alguém, e a maravilha de se ouvir, coisa maravilhosa de se ouvir. Já pensou? O próprio Deus dizendo para uma criatura, um simples mortal, o próprio Deus que se fez homem, deixou a sua glória, não teve por usurpação, disse Paulo, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. O próprio Deus, em forma de homem, disse para outro homem: o que queres que eu te faça? Já parou para pensar isso aqui, irmão? Já pensou se Jesus aparecesse para você hoje aqui, visivelmente assim? Ele está aqui, em espírito ele está aqui, mas visivelmente, se você pudesse ver como está vendo eu aqui na frente, e ele chegasse para você assim, olhasse nos teus olhos com aquele olhar meigo dele, aquele olhar sereno, aquele olhar tranquilo, aquela tranquilidade, aquela mansidão, que Jesus não era um homem espoleta assim, todo alvoroçado, não, irmão. Jesus era um homem calmo. Ele tinha tanto equilíbrio no falar, que ele pregava sentado muitas vezes. E se a gente for pregar sentado, a gente se desequilibra todo, sabia? Tem pregador que é assim, falta serenidade, falta equilíbrio. Ele pregava sentado. Isso que ele fala é muito lindo. O que queres? O que queres que eu te faça? Lá no casamento alguém disse: faltou o vinho. E para você o que está faltando? Ele manda te perguntar: o que está faltando para você?